Olá, pessoal. Vamos falar de um assunto polêmico. Aqui em Portugal tá rolando um assunto sobre imigração, sobre imigrantes, sobre impostos, sobre auxílios e o que os imigrantes têm ou não têm direito, sobre as leis e as mordomias ou não mordomias que acontece aqui e a diferença dos outros países e o porquê estamos aqui, nós brasileiros, entre pessoas portuguesas que gostam da gente e que não fazem nenhum tipo de diferença, ou entre outros que, claro, como todo país, que tem essa questão da xenofobia e de conceitos que às vezes nem parece ser xenofobia, mas que é xenofobia, como, por exemplo, questionar sobre o teu jeito de falar, o teu vocabulário, a diferença entre pegar um autocarro ou apanhar um autocarro. E às vezes parece ser um pouco superficial essas coisas e que talvez nos deixa um pouco desconfortável, não só a gente brasileiro, mas como outras pessoas ao lado que se sentem desconfortáveis diante dessas conversas paralelas. Esses dias eu ouvi de uma pessoa pela, sei lá, 20ª vez, por exemplo, por que o meu filho, que tem 3 anos, fala brasileiro e não fala português, se ele mora em Portugal e nasceu em Portugal. Sou brasileira e ele tem um diálogo diferente, né? Na escola ele fala português de Portugal, aqui em casa ele fala mais português do Brasil, porque tem o Murilo também, que é meu filho mais velho, que tá sempre em contato, como é óbvio, né, com o irmão. Mas são coisas que a gente vê uma forma muito sutil da xenofobia acontecer. De qual é o problema, né? Se ele fala inglês, português, francês, alemão, o que interessa é que ele fale, né? Ele tá na época de aprender a falar e eu acho que isso é o que funciona para qualquer criança, em qualquer país, aonde vá. Se vai falar uma língua, 2 línguas ou 3 línguas aos 5 anos de idade, não interessa esse lugar. Mas eu tô dando esse exemplo como um todo porque eu percebo que as pessoas sutilmente acabam nos colocando num lugar de que é carnaval, então podem ficar aqui, ou eu quero ouvir uma música lá no restaurante e vocês tocam músicas, né, mais alegres e tal, não que aqui também não tenha, porque tem muitos portugueses que cantam músicas alegres. Mas é legal, tá, vocês lá, mas assim, vocês têm que estar ali cantando nos restaurantes ou nos servindo, mas depois vocês podem sumir. Essa é a ideia, às vezes, que eu tenho de muitas pessoas que trazem essa xenofobia sutil. Como a gente quer vocês, mas só por uma parte, só por um tempo, só enquanto a gente precisa desse lugar. Eu ouvi um vídeo de uma pessoa na política questionando sobre essa questão da imigração, não só com os brasileiros, né? Enfim, com várias outras culturas, e dizendo que não tem casas aqui para alugar, as casas estão muito caras e a culpa é nossa, dos imigrantes. E eu fico me perguntando, será? Porque a gente paga tanto imposto, a gente faz a mão de obra, a gente tem uma dificuldade, pelo menos eu tive uma dificuldade tremenda de conseguir a carteira registrada, né, que no Brasil fala, conseguir trabalhar sem ser ilegal, e que acaba nos colocando, né, daquele lugar como isso aqui é diferente. Foi uma das frases que ela falou. E não só ela, como um outro político também aqui de Portugal, que temos que tratar o diferente como diferente. Por quê? Eu acho que qual é o nível de diferença que é preciso para tratar o diferente?
E qual é o problema de ser diferente? E por que que quando era ao contrário, há 500 anos atrás, estava tudo bem? É uma descoberta do Brasil, descobrimos o Brasil, ou descobrimos a África num outro lugar, né? Somos, né, conquistadores, né? Esse ego inflado de que somos conquistadores e conquistamos vários lugares do mundo. E que agora, quando vem esse retorno, né? E a gente para pensar, né? O passado tá aqui ainda, no mundo, né? Quando vem um retorno do que agora a gente também tem o direito de se locomover em outros países, em outros lugares, e isso não pode ser, porque é diferente. Só pode ser certo e não diferente quando é em um grupo, né? E eu brinco muito a questão das moedas, né? As bitcoins da vida, as criptomoedas, que hoje está trazendo um lugar assim com muito poder para desfazer, eu acho, um pouco isso, levar para um movimento líquido da sociedade líquida, não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, mas que vai movimentar esse lugar de que a gente pode, a gente brasileira, os alemães, os americanos, os africanos, os colombianos, podem ser mais fluidos nesses espaços, nessas outras culturas, e conseguir trabalhar e viver e se identificar em um lugar diferente, tá tudo certo, num país que não é o seu, e não é o seu porque não nasceu lá, mas que se sente bem lá, e que tá tudo certo. Quando eu entendo essa cena do que eu gosto do meu país, mas eu também gosto de Portugal, eu também me sinto bem aqui, e que existe preconceitos como existe em qualquer outro lugar, e a gente tá ali atrelado enfim, a também ser preconceituosos em algumas coisas que às vezes a gente nem dá conta de que estamos sendo preconceituosos, porque é muito sutil esse lugar muitas vezes, né? Não é tão explícito do tipo, é brasileira, veio aqui para roubar o marido e não sei o quê. Não, tem um outro lugar também dessa sutileza da xenofobia que coloca qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo num lugar sem perceber, né? Seja pelo brasileiro, pelo branco, pelo preto, pelo gordo, pelo magro, mas que nos leva a entender que o diferente tem que ser tratado diferente e que esse diferente tem que ser excluído, mas ele só pode aparecer quando a gente deseja, nas festas de carnavais, nas dancinhas, para fazer algum tipo de acrobacia, para servir. E depende, porque ainda tem lugares assim que quando a gente está servindo, a gente, qualquer pessoa que está servindo, independente de qual cultura, ainda é muito humilhado por aqueles que a gente tem que servir, porque a gente precisa daquele trabalho. E é complicado, porque daí ao mesmo tempo muitas pessoas também não querem esse trabalho, e muitas pessoas que estão naquele trabalho nem gostam daquele trabalho, mas é aquele trabalho que tem, e aí acha que o outro, que porque é imigrante, vai competir naquele lugar e ele vai ficar sem aquele trabalho que ele também não gosta. Isso acontece em qualquer lugar, não acontece só aqui em Portugal, e as pessoas não entendem isso. Que as pessoas muitas vezes não estão felizes com o seu trabalho, não conseguiu entender o seu dom, a sua missão nessa vida, e que não sabem o que querem, e que não conseguem pensar o racional, ou não tem tempo, porque o sistema, independente se é Portugal, Brasil, América como um todo, não permite com que o ser humano pare, pense e reflita o que eu quero para mim, o que eu posso para eu conseguir evoluir daquilo que eu quero. E aí vivem vidas de merdas. E de merdas para os outros, de merdas principalmente para si, porque tá o tempo todo jogando isso para fora e questionando que o outro é diferente, e por isso esse outro que é diferente, ele pode levar esse dedinho aqui e ser apontado como esquisito, ou como você nem tem que estar aqui.
né? Nem que seja de uma maneira sutil. Por que que o teu filho não fala português de Portugal? Então são lugares assim que a gente fica, qual é o problema nisso? Qual é o problema de um português ir trabalhar no Brasil e servir uma mesa, que aqui é tão normal? Claro, tem a moeda, tem a questão dos poderes, né? A União Europeia, que não tem no Brasil, que sistema é diferente, capitalismo, socialismo e todo esse bolo de coisa que faz a gente entender o que eu quero, seja eu uma pessoa gananciosa ou não, que vá olhar para um lugar de que, eu vou para os Estados Unidos porque lá eu vou ganhar dinheiro. Porque tem pessoas que pensam isso, eu vou para os Estados Unidos para eu ganhar dinheiro, eu vou para o Canadá para eu ganhar dinheiro, né? Eu vou para Portugal para eu viver bem, para eu ter segurança, né? O mínimo que o meu país, pelas minhas experiências, não me permitiu ter esse movimento de me sentir segura. E que em outro país talvez eu tenha e eu vou arriscar aqui sim. É difícil, porque a política no sistema como um todo, e eu vejo aqui em Portugal, que as pessoas às vezes elogiavam tanto Portugal, e talvez há 10, 15, 20 anos atrás, tá bem, mas a saúde pública, a educação pública, não é muito diferente da do Brasil. Talvez a segurança, porque as pessoas conseguem se sentir mais confortável, culturalmente falando, por algum movimento histórico, de não precisar de alguma forma invadir o espaço do outro, ou porque foi aprendido assim, né? Porque também tem aquele outro lugar, o que é diferente pode ser excluído. Então pega aqui você e vai ali invadir, descobrir algum país, porque o teu caráter não cabe aqui a esse lugar. E aí esse lugar também vai para essa forma que a gente entende lá atrás da construção que a gente tem hoje dentro do nosso inconsciente coletivo, que a gente aprendeu e nem sabe que aprendeu. Que é complicado, porque também é complicado lidar com brasileiro no país imigrante. Eu mesmo não me relaciono muito bem com pessoas do Brasil, porque eu também não tive a oportunidade, mas as poucas que eu tive me passaram a perna. Então também tem esse outro lugar, tipo, estão falando mal, e aí eu me sinto ruim porque as pessoas estão falando mal dos brasileiros, mas ao mesmo tempo eu percebo que, olha, as experiências que eu tive aqui também não foram boas, então será que eu também posso falar mal dos brasileiros, ou eu tenho que não falar mal dos brasileiros porque eu tô me enquadrando numa caixinha de ruim, e isso pode só aumentar o fluxo da conversa de que o imigrante é diferente. Mas aí vale lembrar que o ser humano é diferente, cada indivíduo é diferente, independente da época que ele vive e da cultura que ele vive, que existem pessoas ruins, que façam coisas ruins, que acreditem ser boas ou não, e tem pessoas que não. Então tem pessoas que vão passar a perna nas pessoas, independente de qual seja essa cultura. Qual é a energia que você traz naquele momento que você vive, também funciona muito nesse lugar, e da sua forma de esperteza, de saber lidar com que tipo de pessoa que você quer estar perto de você e tipo de pessoa que você não quer estar perto de você, seja brasileiro, argentino, espanhol, italiano, francês, não interessa. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que olhar para esse lugar com muito cuidado, porque temos que olhar o indivíduo sem apontamentos e perceber qual é o lugar que a gente pode nos colocar nesse processo de que, será que a minha fala não foi preconceituosa, mesmo eu achando que não foi? Será que a minha forma de ser está invadindo o espaço do outro? Será que eu estou querendo que o outro está sempre me servindo? E eu? Qual é esse processo de servir, né? Jesus serviu a vida inteira. A passagem que ele trouxe aqui foi servir. Ele serviu, ele lavou os pés, ele não olhou para esse lugar de poder hierárquico financeiro que existia entre os reis e as pessoas poderosas na sua época. Ele serviu. Eu acho que é sobre isso.